Olá, gente. Fiquei muito feliz que no episódio anterior eu pedi que as pessoas se manifestassem dizendo se estavam gostando ou não do canal, ou se tinham assuntos que preferiam ouvir e tive diversas respostas, inclusive teve gente reclamando que os episódios são muito curtos. Então, como eu estava sempre me policiando muito para fazê-los curtos, eu vou relaxar um pouco mais e deixar ver como é que fica. E eu quero deixar um abraço para Crista, para Márcia, para Lourdes Neves e para Denise, que foram pessoas que se manifestaram, e dizer que eu agradeço muitíssimo. E como um dos assuntos que foi solicitado que se falasse foi Cuba, achei que devia falar a respeito, porque Cuba é um lugar que eu gosto muito e penso que posso contar algumas coisas para vocês. Meu primeiro contato com Cuba foi péssimo, foi na minha infância, porque eu nasci em 1952 e a Revolução Cubana foi em 1959, então foi assim foi muito perto de mim. E as pessoas falavam muito mal, a igreja falava muito mal, e nossa, o comunismo era uma coisa que é perigosa e tal. E aí nunca nem me passou pela cabeça ir a Cuba, apesar de eu ter crescido, ter viajado para diversos lugares. Mas aí o meu vizinho e sua mulher, que eram pessoas assim bem capitalistas, assim, eles gostavam muito de viajar e a gente fez uma série de viagens assim, tipo, esse ano eles iam para um lugar e gostavam muito, o ano que vem eu ia naquele lugar. E assim fomos fazendo, até que um dia eles foram a Cuba e voltaram assim encantados, né? E era a primeira vez que eu ouvia falar bem de Cuba. Então, no ano seguinte, eu tirei férias e fui para lá. E foi assim, com um mergulho na surpresa constante, né? Porque eu fui conhecendo as pessoas, as coisas, e fui me encantando com quase tudo, com a natureza. Para quem não sabe, o país chamado Cuba é uma das Antilhas, fica no Mar do Caribe, é a maior das Antilhas, uma ilha, né? E o Mar do Caribe é um dos lugares mais lindos que eu conheço nesse mundo. E Cuba é uma ilha cercada de praias maravilhosas. E outro dia até ouvi uma pessoa dizer: ah, pode ter praias maravilhosas, mas as pessoas estão todas presas atrás de grades. Isso não é verdade. As pessoas têm suas vidas normalmente, vão à praia, voltam da praia, namoram. Até posso contar uma coisa um pouco picante, se vocês me permitirem. Tem uma grande avenida, não é bem uma avenida, é uma rua feita com muito concreto, assim, na beira do mar, na cidade de Havana, onde a maré bate assim, né? Quando ela sobe um pouco, porque ali na região do Caribe a maré sobe um pouco e desce pouco, ela fica mais ou menos estável, assim. E aí, de noite, fica cheio de namorados namorando ali naquele lugar. E de manhã, se a gente passa por ali, é uma avenida comprida, faz um contorno assim na cidade de Havana, tá cheio de camisinha no chão. Não deu tempo de arrumar ainda, se a gente passar cedo, a gente pega o flagra, né? Como que em Cuba se vive de uma maneira prazerosa. Mas a parte mais fascinante, mais linda para mim, foi o conhecimento que existe dentro de cada pessoa. Porque aqui no Brasil
Nós não temos isso. E eu já andei por diversos países, em outros continentes também, e nada é como Cuba. Cuba tem um conhecimento assim super grande. As pessoas, a gente pode fazer perguntas. Assim, ó, uma pessoa comum, vamos dizer, uma pessoa que está ali vendendo artesanato na beira da rua, o garçom, o rapaz que limpa a piscina, ou sei lá, começa a conversar com eles, e eles têm um conhecimento que os professores universitários não têm aqui no Brasil. Tá? A gente assim, tipo, vai assim, pá, explode no conhecimento, fica passando vergonha, porque eu me achava uma pessoa bem informada e eles me faziam perguntas tipo assim, sobre o Brasil, sobre, sei lá, Argentina, sobre a Bélgica, sobre os mais diversos países em todos os lados do mundo, que eu nunca tinha nem pensado naquilo. E eles não só perguntavam, como eles sabiam o que eles estavam perguntando, eles sabiam responder, né? Então, é um patrimônio que não é uma coisa fácil de se acumular, é uma vida voltada para o conhecimento que faz com que as pessoas possam chegar a esse patamar, né? Mas aí, então, e as pessoas vivem normalmente, né? Elas comem, elas passeiam, tem muita música, tem muitos grupos musicais. O que muda é assim, ó, as coisas não são particulares. Você está num restaurante, por exemplo, uma praça principal lá de Havana, que tem uma série de restaurantes e lugares bonitos para se ir. A gente está num restaurante e chega um grupo de músicos tocando violão, diversos instrumentos, e perguntam, você é de onde? Eu sou do Brasil. Aí já começa a tocar música brasileira, aí pergunta para o outro, eu sou do Canadá. Tá, e já toca alguma música do Canadá e assim. E daqui a pouco esse grupo vai embora e passam-se alguns minutos, já vem outro grupo que fica circulando, tocando música assim. Aí a minha curiosidade era, mas quem paga tantos músicos assim na rua? O governo paga. Na verdade, a expressão que eles usam é o povo, é o povo cubano que paga, né? Todas as coisas não são individuais, assim. Algumas coisas são, 80% mais ou menos das casas são de propriedade de gente que já tinha as casas antes da Revolução Cubana, que continuam mantendo, mas tem muitas coisas mas o que não é particular, eles dizem assim, pertence ao povo cubano. Até queria contar uma coisa mais apimentada aí, mas não sei se cabe nesse espaço. E tudo é muito lindo. O mar do Caribe contornando a ilha, né? Uma ilha grande, que tem diversos departamentos. Departamentos são estados. E o clima muito bom, assim, 24 graus no inverno, 28 no verão. Então, além do clima bom, tem muitas plantas, né? Essas plantas tropicais. Então, é um lugar absolutamente encantador, né? E eu tinha pensado em contar para vocês sobre a minha ida a Caio Largo. Caio Largo é uma ilha que pertence ao país Cuba, mas que fica ao lado da ilha principal. E eu vou contar um pouquinho, porque eu estou preocupada com o tamanho do episódio, se vocês não vão se cansar. Uma manhã eu peguei um avião para ir a Caio Largo. Como ela é próxima, o avião demora o quê?
30 minutos para chegar lá e tal. E é fácil a gente levantar cedo e pegar um avião cedo, porque nós estamos a 2 fusos horários de diferença de Cuba. Isso significa que a gente acorda às 6, mas no horário do Brasil é 8, então a gente está no horário de levantar mesmo, não complica, né? E esse pequeno avião era um avião que tinha de fabricação soviética, que tinha sido usado em algum momento pela União Soviética para carregar tanques, e a gente entrava por ele, sabe assim, uma parte atrás, ao invés de ter uma escada para entrar no avião, tinha uma plataforma que descia assim, né, onde um dia tinham passado tanques, né, e o avião por dentro tinha sido adaptado para passageiros, e tinha 4 janelinhas, assim, tipo escotilhas, e os bancos de passageiros, mas não tinha aquela janelinha para cada um. Quando eu vi aquilo, eu pensei, uma janela é minha. E saí correndo e tomei conta de uma das janelinhas, e me grudei assim, tipo, daqui ninguém me tira, né? E aí todo mundo era muito educado, ninguém quis disputar a janela comigo. E eu tive o prazer de ver Cuba por cima, né? Como é uma ilha, tu vai atravessando, daqui a pouco ela chega no fim, né? E tudo plantado, tudo plantado. Todos os quadrados, os retângulos, as formas, os quadriláteros assim, de cana. Isso até tinha causado um problema para Cuba naquele momento, porque isso era 1990 e pouco, e eu estava eu não, o mundo tinha recém passado pela queda do Muro de Berlim, pelo desmanchamento da União Soviética, e Cuba estava há décadas acostumada a mandar todo o seu açúcar e todo o seu fumo para a União Soviética e receber de lá todas as coisas que se compram em supermercado. E com a queda da União Soviética, eles tinham ficado, sem o supermercado, estavam com problemas de abastecimento bastante sérios. Ficou conhecido na história de Cuba esse espaço como um período especial, né, onde eles passaram bastante dificuldades. E uma das coisas assim que me lembro bem é que as vacas deles eram criadas em estábulos com música clássica, com uma série de coisas que a gente não está acostumado a ver, e que produziam muito leite. E aí, quando faltou a ração que vinha da União Soviética, e eles não sabiam por onde começar, aí Fidel Castro, que era o presidente naquela época, disse: soltem as vacas no pasto, né? Ele era filho de agricultores. E aí soltaram as vacas no pasto, e as vacas não sabiam comer pasto. Elas acabaram morrendo. Então, eu estava indo para Caio Largo e já estou contando tanta coisa que eu acho que eu devo interromper aqui e outro dia contar sobre Caio Largo, porque senão vocês vão dizer assim, nossa, episódio de meia hora, não há quem suporte, não vou ficar vendo isso. Peço que vocês continuem se manifestando, porque é muito legal a gente receber um retorno e saber o que as pessoas querem. Vieram mais assuntos para eu falar. Vamos ver como é que a gente vai se organizando. Se alguém quiser mais sobre Cuba, se manifeste também. E eu fui mais de uma vez, fui em tempos mais recentes também, tem bastante informação de lá. E a gente está acostumado que aqui no Brasil, dizer assim, vai para Cuba significa um insulto, né? Nas redes sociais, volta e meia alguém diz, vai para Cuba. E aí eu respondo assim, manda a passagem,
né? Porque é um lugar muito bacana e muito mal falado no Brasil. É bom a gente desmistificar algumas coisas. Então, vamos falando que senão vocês não vão aguentar ver tantas coisas ao mesmo tempo. Obrigadão, abraço e tchau.